Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui de volta no canal e a gente precisa falar sobre o João Pedro Galvão e todas as versões do João Pedro Galvão dentro desse time do Grêmio, né? O Renato tentou colocar ele como um segundo atacante, que era mais onde ele se enquadrava quando estava jogando lá na Turquia, no Fenerbahçe, embora lá ele fosse um reserva. E agora o Renato insiste com ele na figura de 9. E na figura de 9, para mexer no João Pedro Galvão e valorizar e dar moral para o João Pedro Galvão, o Renato tá bagunçando o ataque dele inteiro. Porque uma das boas notícias que o Grêmio tinha nesse 2024 bagunçado até agora era justamente a presença do André Henrique. E o André Henrique, agora o Renato está deslocando ele para jogar aberto pelo lado direito, justamente para tentar acomodar o João Pedro numa função que não era do João Pedro, que o João Pedro não é centroavante. E o André Henrique, que é centroavante, o Renato tirou de lá. Ou seja, não tem justificativa o que está acontecendo. Só que o Renato foi para a entrevista coletiva ontem, bancou a titularidade do João Pedro Galvão e chegou a falar até em perseguição. A gente falou no vídeo anterior sobre isso. Mas tá tudo errado. O João Pedro Galvão é das piores contratações, dos piores jogadores que vestiu a camisa do Grêmio na prática. Sabe que toda contratação tu acha boa, tu aposta que vai dar certo, ninguém contrata para dar errado. Só que ele deu muito errado. A cada jogo que passa, ele erra mais, só que ele é mantido no time. Eu não sei, aliás, eu sei, eu ia dizer que eu não sei se era por convicção ou teimosia, é por birra que o Renato está mantendo o João Pedro Galvão no time. Mas vamos falar sobre isso, sobre essas funções, o que pode acontecer com o João Pedro Galvão daqui para frente. Porque ontem o Renato chega até a justificar algo que o próprio Renato apontou como erro do João Pedro Galvão, numa das tantas finalizações que ele erra a goleira. Ele erra a goleira. Ontem, em 3 finalizações, uma com o pé e 2 com a cabeça, se não tivesse goleiro, se não tivesse a figura do goleiro lá no São Luís de Juí, mesmo assim ele teria errado a goleira e o Grêmio não teria marcado o gol. Vamos falar sobre isso? Depois da vinheta. Esse vídeo para a Marquespan. A Marquespan atualmente produz mais de 13 milhões de pães diariamente. Isso totaliza, ao final do ano, quase 5 bilhões de pães produzidos. Em 2 unidades, né, Fabrício? Uma no Rio Grande do Sul, em Gravataí, e outra no interior de São Paulo, na cidade de Tatuí. Marquespan, porque para nós o pão é sagrado. Aliás, além disso, a Marquespan está presente patrocinando camisa da dupla Grenal do futebol masculino e feminino. Ou seja, não só é craque na fabricação de pães, mas também no apoio ao esporte. Claro que a Marquespan está junto comigo aqui no canal do Bagé. Então, Marquespan, porque para nós o pão é sagrado. Grande abraço lá para toda a turma da Marquespan, em especial para o Marcelo Marques, o imperador do pão. Bom, João Pedro Galvão. É não, né? Vamos lá. Já que nós vivemos um mundo do não é não, então não, João Pedro Galvão é não. O João Pedro Galvão, toda vez que entra no Grêmio, ele consegue irritar mais o torcedor. Porque o torcedor espera dele. Aí a bola vem por cima, ele cabeceia para fora do gol. Aí a bola vem por baixo, ele chuta para fora do gol. Ontem tem um lance, e até uma das coisas, logo que foi anunciado pelo Grêmio, a contratação do Diego Costa, eu fui um dos que não gostei, porque eu esperava um jogador num momento melhor do que o Diego Costa e mais. Eu fiquei mais puto com a história, com a situação do Diego Costa, justamente porque a direção de futebol fez uma narrativa de um jogador que estaria empregado. E o João Pedro e o Diego Costa estava livre no mercado desde dezembro, quando terminou o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Grêmio já poderia ter se acertado e anunciado o Diego Costa. A prova é que o Grêmio foi para o mercado, tentou 500 possibilidades, não conseguiu ninguém. E aí, como não tinha mais nenhuma alternativa, foi no Diego Costa. Então não vem com essa conversa aí de que ele estava no radar. Não estava no radar coisa nenhuma. Mas o Diego Costa, mesmo com a crítica que eu fiz quando da contratação dele, o Diego Costa ontem, ele tinha feito pelo menos um gol, teria feito pelo menos um gol desses 3 que perdeu o João Pedro Galvão. Porque é incrível, assim, para um cara que... o trabalho do João Pedro Galvão é chutar bola todos os dias. Em algum momento do dia, da vida dele, ele chuta a bola. Ou ele chuta fazendo passe, ou ele chuta finalizando, ou ele chuta tentando controlar a bola, tentando dominar, mas a vida dele é chutar a bola. E ontem, ele tem uma finalização que ele está na frente, ele está na cara do goleiro. E ali, na pior das hipóteses, tu explode a bola, mas na direção do gol. E aí vai pegar na trave, o goleiro vai defender, ou tu vai fazer o gol. Ele consegue chutar e errar a goleira. Não dá não tem mais como ter paciência com essa situação. E o próprio Renato, na entrevista coletiva, fez esse recorte dizendo, pô, inclusive teve o erro grave, que ele chega na frente, aí ele faz a escolha errada. Ele sempre faz a escolha errada. E aí, quando eu sempre pedia, tira o João Pedro Galvão do time, o Renato resolveu que não tinha que tirar o João Pedro Galvão do time. Mas toda vez que o André Henrique entrava, ele melhorava o time.
e com a continuidade do João Pedro Galvão. Aí eu mudei o discurso, eu comecei a dizer assim, não, então faz o seguinte, já que tu não vai tirar o João Pedro Galvão do time, coloca o André para jogar junto com o João Pedro Galvão. Mas o João Pedro Galvão não é 9, ele não é o centroavante de referência, ele é um segundo atacante. O André Henrique, ele não é um segundo atacante, ele é um 9, ele é um jogador de referência. O que fez o Renato? Botou o André Henrique como segundo atacante, aberto pelo lado direito, e tirou e deixou o João Pedro Galvão. Então era muito mais fácil, já que o Renato está procurando uma maneira, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Eu não consegui descobrir o contrato do João Pedro Galvão, pode ser que ele tenha uma cláusula de renovação automática, e outro dia, quando o Antônio Brum fez um comentário numa das entrevistas, dizendo, inclusive, a gente não sabe, o João Pedro Galvão pode permanecer até o final do ano. Como permanecer até o final do ano se o contrato dele é até metade do ano? Eu já passo a desconfiar, mas eu não tenho essa informação, que tem alguma cláusula de renovação automática e tem a ver com partidas que o João Pedro Galvão entra em campo. Porque essa insistência do Renato para colocar o João Pedro Galvão, mesmo o João Pedro Galvão mostrando que ele não tem qualidade técnica para isso, e que cada vez que ele entra em campo ele não tem mais como segurar o torcedor. O torcedor, toda vez que olha para o João Pedro Galvão, vai. Porque a única manifestação que o torcedor tem para dizer para o Renato, cara, a gente não quer ele no time. Mas o Renato já disse que ele vai continuar e mais. O Renato falou em perseguição. Citou até exemplo de outros jogadores que foram perseguidos por torcedor. E claro, pela imprensa, porque a culpa é sempre da imprensa. Não tem perseguição nenhuma. João Pedro Galvão joga muito pouco. João Pedro Galvão não tem que ter o contrato renovado. João Pedro Galvão é não. Mas eu quero saber o que tu pensa. Te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.